Fala aí, pessoal, mais um drone aí para manutenção. O cliente pediu para nós colocarmos uma AirUnit A3 no drone e um receptor LRS 2.4. Não vamos fazer a inserção dele aqui nessas portas. Conector 2.4 nós vamos inserir numa dessas portas WARTs que estão aqui em cima. E o vídeo vai ficar aqui, né? Já tem uma porta específica para vídeo. Também tem que colocar teremos que colocar um GPS que vai estar localizado nessas portas aqui. Tem uma WART específica para ele. E a acomodação da AirUnit ela vai ficar aqui embaixo. Tem a furação específica para a AirUnit. E a câmera também tem os adaptadores para ela ficar aqui na parte da frente, né? Nós vamos manter o cabo de energia montado aqui. Porém, se ele não puder ficar por cima, ele vai ficar embaixo aqui, nesse espaço aqui. Pessoal, dando sequência aqui, alguns pontos aqui que a gente precisa dar uma atenção, que agora os periféricos já estão conectados. Nós vamos usar ali um receptor LRS com uma O3 conectada, né? E o GPS. Então, essa parte aqui do lado esquerdo está conectado a um receptor LRS, que ele vai usar uma porta WART dedicada, que no caso é a WART 1, tá? E do lado direito ele vai usar a porta lá para conectar o GPS, que ele vai usar a WART 4, que no caso seria essa ligação aqui. GND 5 volts, SCL, SDA, T4 e R4 para o GPS. E no caso do LRS, né, ele vai usar a T1 R5, né? No caso, ele não vai usar R5 não, desculpa, ele vai usar a T1 R1 5 volts GND, que no caso ele está conectado aqui nessas portas de baixo. A unidade ela vem conectada direto via cabo, então ela vai usar só 4 portas, que seriam a 10 volts, GND, T2 e R2. Ele não vai usar o S-Bus e nem o outro GND, que é para o sinal de rádio da unidade. Aqui na frente vai ser conectado o S, que vai estar no conector padrão. E aí nós vamos lá para a placa agora. O drone ele já está conectado aqui, tá? Vamos conectar ele para fazer a atualização de firmware. Vamos clicar aqui em atualização de firmware. Como eu já conectei a placa pela primeira vez, ele vai detectar automaticamente a minha placa, tá? Que é no caso a T-Motor RF7, no caso T-Motor F7, né? Vamos usar a última versão do Betaflight, tá? E aqui nós vamos selecionar. O protocolo vai ser Crossfire, que ele vai usar LRS por uma porta WART. O SD vai ser digital, que ele vai usar uma AirUnit O3. Vamos colocar Altitude Hold, Acrotrainer não vai ser necessário. GPS, fita de LED sim, porque ele tem um LED e um buzzer conectado junto. Magnetômetro, no caso, posso colocar. Position Hold também. VTX não vai ser necessário, eu vou conectar a unidade digital e não preciso configurar VTX. O restante não precisa, tá? Nós vamos carregar o firmware online. Ele vai baixar e buildar o firmware. Nós podemos clicar agora em atualizar. Ele vai pedir para fazer um backup. Eu vou colocar aqui na minha área de backup. Tem uma pasta só para backup aqui. Vou criar uma nova pasta. Salvar. Ele vai reiniciar a placa em modo DFU, que é no bootloader. Vai fazer a formatação da placa e vai instalar o novo firmware. Bom, com o novo firmware instalado, só clicar em conectar. Ele vai pedir para calibrar o acelerômetro, então nós vamos fazer primeiramente a calibração do acelerômetro. Resetar a posição do eixo Z. E aí, primeiramente, vamos fazer as configurações das portas. Na WART 1, nós conectamos o nosso receptor, que ele vai ser um WART 1, então aqui a gente seleciona serial RX. E a nossa unidade, ela está na WART 2, no caso. Aqui nós vamos selecionar VTX MSP mais DisplayPort, que é para a AirUnit fazer comunicação da placa e também fazer a transmissão do OSD. Na WART 4, nós vamos selecionar o nosso GPS e eu costumo usar para chips M10, no caso que ele está usando um GPS da Walksnail,
Para chips da M10 eu costumo colocar 115.200, que é a velocidade mais alta para os GPS mais atuais. Para GPS um pouco mais antigo, um M8, eu costumo usar 57.600, tá? Vamos clicar em salvar. A placa vai ser reiniciada e nós vamos começar a fazer a configuração. Primeiros passos: orientação da placa. Com o drone conectado, nós vamos movimentar ele para frente ou ir para a direita e para a esquerda para ver se a orientação está correta. Caso você vire o drone e não esteja correto, pode vir aqui na aba alinhamento da placa e fazer o alinhamento de acordo com a orientação da placa, pois muitas vezes a gente não consegue montar a placa na orientação correta. Que no caso toda a placa tem essa seta aqui, às vezes ela está virada para diagonal ou muitas vezes devido a restrições de montagem ela fica virada para trás ou alguma orientação. Então nós efetuamos esses ajustes por aqui para o drone ficar correto. Senão, quando você armar o drone na primeira vez, ele pode dar um salto, virar cambalhota e não decolar direito e acabar desarmando ou causando um acidente. Outra configurações: ajustes para armar, ângulo máximo permitido para armar, que é o ângulo em graus. Geralmente eu uso 180, que devido àquela função de Turtle Mode, que é para você flipar o drone quando ele cai virado para trás, isso aqui não vai impedir de você armar. Caso você deixe 25, que é o padrão, ele não vai armar enquanto ele não estiver dentro desse ângulo de 25 graus. Então eu costumo deixar 180. Air Mode eu costumo desativar e deixar via chave, mas no caso eu vou deixar ele ativo por enquanto e depois nós resolvemos uma chave para ele na configuração de rádio. Outra configuração que eu costumo deixar é o RX Lost, que é a configuração de sinalizador para o motor, que os motores começam a bipar se ele não tiver sinal com o GPS, ou desculpa, sinal com o rádio, ou então caso uma chave esteja ativada. Por enquanto vamos deixar desativado até a gente configurar os modos de voo. Vou salvar e reiniciar. Vamos para a próxima aqui. Na aba receptor a gente não vai mexer agora. Vamos configurar os modos. O ARM, por padrão, ele é a primeira AWART, que é o ART ao auxiliar 1. Tá? Então ele sempre vai ser, a não ser que você compile uma versão específica do firmware do LRS e configure para trocar essa chave aqui. Tá? Angle. Nós vamos adicionar o Angle. Vou colocar aqui o AUX 2 por enquanto. E o Horizon, o AUX 2 também. Altitude Hold por enquanto não vamos colocar. GPS Rescue vamos colocar na ART 3. Depois que vai ser configurado tudo via rádio, tá? O que mais eu vou precisar? Esse aqui é do Turtle Mode, tá? Flip Over After Crash. Quando o drone cair virado, você aciona uma chave para ele poder flipar de volta, que é aquela função lá que eu comentei agora há pouco. Tranquilo, vamos deixar esses aqui por enquanto. Nossos motores, vamos ver os motores. No caso do GPS, né? Vamos ver os motores e depois voltamos para o GPS. Vou conectar a bateria no drone. Vai aparecer aqui em cima que eu conectei a bateria. Vamos checar a direção dos motores. Vamos ativar aqui. Por favor, façam isso com as hélices removidas, tá? Então, vamos checar os motores. Bom, aqui o drone está na bancada, né? Vamos checar os motores. Já selecionei a opção ali. Vamos apertar o botão S para ver os giros dos motores. Aqui nós vamos ver a direção, ó. Tá girando para fora. Esse aqui também tá fora, esse aqui tá errado. Esse aqui tá certo. Esse aqui tá certo. O único que tá errado é isso aqui. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar aqui em direção do motor, vamos aceitar os termos e vamos colocar no modo individual. O motor 2 que está ao contrário. Então nós vamos colocar ele no inverso. E só vamos clicar em fechar agora. Agora nós vamos conferir.
fiz errado. Vamos lá de novo. Individual, motor 2. Fechar. Ele já estava invertido. Vamos colocar ele no modo normal. Então, aceita. Clique em individual. Coloca ele normal. Vamos fechar de novo. E testar. Agora ele está certo. Vamos apertar. Vamos no botão mestre. Checar os motores. Esse aqui está indo para dentro. Esse aqui está indo para dentro também. Esse aqui está indo para dentro. Esse aqui está indo para dentro. Está de acordo com o desenho ali no Betaflight. Maravilha, a configuração dos motores já está feita. Eu posso habilitar, nesse caso, como esse ESC ele é digital, é 32 bits, eu posso habilitar para ele, no caso do D-Shot bidirecional, e habilitar a telemetria dele. Vamos fazer isso mais tarde. Vamos na aba GPS, podem ver que ele já está puxando as informações do GPS. Vamos configurar aqui para ele ser U-Blocks, tá? A maioria dos GPS funciona de forma com U-Blocks, com protocolo U-Blocks. Definir a base uma única vez, que serve apenas quando você vai decolar, ele define aquele local que você decolou apenas uma vez. O modo de assistência terrestre a gente deixa no automático. E aqui eu tenho a opção ou não de usar o Galileu. Por enquanto vamos deixar desligado e vamos salvar e reiniciar. Como aqui eu estou dentro do escritório, ele não vai pegar um sinal de GPS de forma rápida. Ele vai até carregar alguns satélites, mas ele não vai pegar de forma rápida. Tá? Isso aí a gente deixa para teste em campo. A configuração de fail-safe, que é agora que a gente precisa configurar. O ARM, ele sempre vai ter que reter, nesse caso. O que nós vamos ter que fazer? O estágio 1, quando ele perder um sinal ou ativar o modo de retorno, se ele passar pelo estágio 1, a gente vai definir o Angle Mode para 1500, ou seja, a gente vai deixar o drone em modo Angle. E a aceleração a gente também vai definir para ele subir um pouco, geralmente em torno de 1270 a 1300, que é o sinal do rádio para ele poder subir. Isso aqui é o Betaflight que ele vai fazer de forma automática, tá? Aqui no estágio 2 agora a gente vai colocar como resgate para GPS e aqui algumas configurações que a gente precisa se atentar. Tem três opções de modo de altitude: altitude máxima, fixa ou atual. Geralmente eu uso a altitude atual com um acréscimo de 30 metros. Tá? Velocidade para subir geralmente eu coloco em 10. Velocidade para retorno geralmente eu coloco em 15. Ângulo máximo de inclinação, para ele superar o vento eu coloco no máximo 60. Distância para descer eu deixo 20 metros. Velocidade para descer eu deixo 1.5 mesmo. Acelerador mínimo 1100. Se ele tiver calibrado é 1100, tá? Acelerador máximo 1700 e o para pairar eu vou deixar 1270. Distância mínima para a base, para ele acionar o retorno, ou seja, o drone tem que estar no mínimo a 15 metros de onde que ele decolou para ele poder acionar o retorno. Então geralmente eu deixo padrão. Quantidade mínima de satélites eu vou deixar em 6 e vou salvar. Algo que falta configurar aqui, pessoal, é o SD. Como ele está usando o sistema HD, vou puxar esse aqui para baixo. Eu dou importância aqui. Vamos procurar aqui, ó. Vou colocar o desarmado, que é só um aviso para quando o drone estiver desarmado. Vai aparecer bem no meio aqui da tela. Direção da base, distância até a base, que é o posicionamento do GPS. Vou colocar aqui em cima. O que mais eu vou colocar? Mira, não costumo colocar. Modo de voo eu costumo colocar. Vou deixar aqui embaixo, porque além do SD, tem as informações da DJI também que vai ficar na unidade, então não tem necessidade de colocar muitas informações aqui.
Qualidade de conexão. Vou colocar que é para o sinal do rádio. O que mais vamos colocar aqui? Velocidade por GPS. Geralmente eu deixo no canto esquerdo. Voltagem da bateria não precisa porque já aparece aqui, mas geralmente eu deixo voltagem média das células, mas nesse caso não precisa. O que está voltando aqui é satélite GPS. Cadê? Aqui, ó. Satélite GPS. Geralmente eu deixo aqui. Velocidade, vou colocar aqui na parte de cima também. Acho que por enquanto é isso. Eu teria a opção de configurar outros perfis, mas geralmente eu uso só um. Agora nós vamos atualizar o receptor. Podem ver que o receptor lá embaixo está piscando verde. Logo logo ele vai começar a piscar rápido, indicando que ele vai entrar no modo de Wi-Fi. Tá? Vamos aguardar aí. Lá, entrou no modo de Wi-Fi, começou a piscar rápido. Agora nós vamos achar a rede de Wi-Fi dele aqui. Ó, Express LRS RX. Tá meio desfocado aí, né? É a mesma coisa. Nós vamos entrar aqui. Tá, o endereço que é para entrar é esse aqui, ó. 10.0.0.1, tá? Você entra no navegador, porque aqui ele já entra automático para mim. E aqui eu consigo ver que o nome dele é o Jumper Ion Mini 2.4, ele está na versão 3.5.4, tá? Ele está com byte de frase e nós vamos resetar e atualizar ele, beleza? Agora aqui no computador nós vamos selecionar, nós vamos abrir o Express LRS Configurator, nós vamos selecionar a versão do firmware 4.0, o aparelho alvo no caso é o Jumper 2.4, que é o nosso receptor, a marca, tá? E o aparelho é o Jumper Ion Mini RX 2.4, tá? Nós vamos usar o método do Betaflight, que é o Pass-Through, tá? Que ele praticamente vai usar a nossa controladora apenas como uma ponte entre o nosso computador e o receptor, tá? Nós vamos usar o protocolo 2.4 GHz ISM, tá? Que no caso o nosso padrão é brasileiro. Caso tiver no, acho que é a Europa, vai usar a opção do LBT, que ele vai limitar a potência do transmissor a 100 mW. Nós vamos aqui, temos a opção de escolher a byte de frase, a minha no caso é essa aqui, JHFPV. Vou deixar marcado para ele blindar no meu rádio, para a gente fazer as configurações iniciais do rádio. E vamos selecionar a porta que ele está conectado. Deixa eu conectar aqui o USB. Conectou, porta 6, eu vou ter que ligar a bateria no receptor para poder ligar. E agora, só clicar em instalar, ele vai buildar o firmware e já vai atualizar. Pronto, atualizado, só clicar em voltar. Agora a gente vai lá no Betaflight de novo. Vou aqui na aba receptor, ó. O link do rádio já está funcionando. Tá. Então agora nós vamos confirmar os modos. Modos de ARM. As chaves estão funcionando. Colocar aqui o Warzone no 2. Tá ok, tá funcionando. Desconectar, vou testar o ARM. Sem GPS não dá certo. Uma coisa importante aqui relacionada ao GPS, esse botão aqui permite armar a aeronave mesmo sem sinal GPS. Ele te possibilita ligar o drone se ele não tiver com o GPS travado, ou seja, se ele não pegar no mínimo 6 satélites. Porém,
o modo de fail-safe, que é o retorno automático, ele não vai funcionar, não vai funcionar o resgate, tá? Então sempre deixo essa opção desabilitada e habilito ela caso necessário, quando eu vou voar em algum lugar coberto ou algum lugar que eu não precise de resgate. Mas na maioria das vezes eu deixo desmarcado para ele poder trazer o drone de volta em caso de perda de sinal, tá? Então só para a gente testar agora, nós vamos lá no fail-safe, nós vamos marcar essa opção. Aí nós vamos desconectar. Armando, ó. O drone tá armando normal. Os comandos estão certos. Então, configuração de bancada concluída.